E o nosso Lasquinê está no ar para o nosso 7º episódio, nosso podcast Atualidades. Hoje, com um convidado especial. O programa hoje vai ser o Bicho, meu bebê reborn. O bicho é bem anos 90, né? É bem... Descobri, inclusive, doutor Augusto, o apelido dele, que ele vai me contar hoje. Couro de gato. Meu pai me chama de couro de gato. Corinho de gato. Meu pai me chama desde criança, corinho de gato. Estamos aqui hoje com o nosso convidado mais do que especial, doutor Augusto Angeli, médico veterinário, empresário, triatleta, apresentador do Vida Animal, que inclusive é dono da clínica Vida Animal, que fica ali em Amaralina. Clínica excelente, reformada. Reformando. Vai chegar assim, ó, daqui a pouco. A mês de agosto estaremos inaugurando. Top. Maravilha. Mestre da comunicação, da medicina veterinária, dos esportes, que hoje a gente vai falar de temas, para não fugir da linha do podcast, temas polêmicos. A gente quer saber de coisas Meia dúzia de resenha. que em outro lugar provavelmente você ainda não ouviu a discussão. Temos muita coisa para falar, mas eu queria começar de imediato com o nosso momento quinta série para descontrair o gosto. Homem processa a Apple após alegar que virou gay após baixar o aplicativo. Eu tenho um Android que eu não faço a menor ideia. A Apple é confusa demais para minha cabeça. Joilson, Jojó, Você viu isso? se explique aí, Jojó. É iPhone. Tem Tem nada a ver com isso aí, né? Doutor Augusto, você é médico veterinário, né? Mas a semelhança da medicina humana, é possível isso, um aplicativo interferir tanto na orientação? Rapaz, eu acho que pode ser. Porque é o seguinte, a Apple, eu tenho Apple também. A gente vê assim os recursos hoje e a gente está muito ligado ao aparelho, fica muito fixado naquilo ali. De repente, conseguir uma conexão intradérmica. Certo? E aí a coisa foi. Eu acho que eu não vou duvidar, não. Eu acho que ele Melhor não processar, baixar o não. aplicativo caso você não se interesse pela matéria. Eu acho que ele se encontrou. Não ficaria feliz, não. Fica feliz, meu amigo. Exatamente. é isso aí. Aproveita, já fez a escolha, já mudou, você estava indo errado a vida inteira. Não processe, não. Um processo é até bom, vamos discutir sobre isso aqui. O sujeito que foi flagrado na Kiss Cam do show do Coldplay, que processou a banda, você soube disso? Você sabia esse caso, não viu? Eu vi. Ele Realmente não tinha por que processar, porque ele estava ali numa boa, numa nice. tá tudo errado, ele naquele Tá certo. tudo errado. Mas segundo ele, o Coldplay exibiu a vida dele íntima. Veja, o sujeito tá num lugar público, Se ele ficasse tendo um adultério às as claras, né? As claras. E não foi o Coldplay. Foi um colega de Alguém trabalho. filmou o telão do Coldplay Exatamente. e passou. Mas entrando no tema, e aí a gente tem várias coisas para conversar sobre o tema veterinário, mas eu queria falar de uma coisa. Primeiro, conversar de a gente que vive em sociedade, quando a gente fala de, por exemplo, condomínio, todo mundo mora no condomínio. Ele é regido por 3 S's básicos, né? Segurança, sossego e salubridade. Segurança, sossego e salubridade. E uma das coisas que envolve a medicina veterinária é exatamente isso, né? A segurança, o sossego e a salubridade das pessoas pelos pets. Em relação a cuidado de fezes, em relação a cuidado higiênico, mas, sobretudo, ao perigo que é ter um cachorro e a responsabilidade, porque depende do tutor. Tem cachorro como é, e aí é uma opinião minha, já vou antecipar minha opinião, eu acho que essa é uma raça que, independentemente do dono, é muito perigosa. E no estado de Santa Catarina, tá aqui, deixa eu ver Mais pra aqui, frente. mais pra frente, uma. mais pra frente Aí. uma, aqui no estado de Santa Catarina, recentemente, esse ano agora, foi assinado um decreto pelo governador Jorginho Melo, determinando a castração, tá aqui, ó, a castração, né? Não, volta aí. Não, voltando. Volta aqui. A castração. Tá aqui. Aqui, apenas ele vai permitir sendo a castração de todos os cães a partir de 6 meses de idade e delimitação de espaços públicos que animais podem estar presentes. O decreto foi assinado no último dia 9. A circulação e permanência de 12 cães pitbulls em espaço público, especialmente grande concentração de pessoas. Apenas será permitida a circulação se os animais foram conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, utilizando guias com enforcador e focinheira para cada. Aí a minha pergunta para o doutor Augusto é o seguinte: eu acho que esse precedente de Santa Catarina tinha que virar lei federal.
Qual é a sua opinião sobre essa raça e sobre essa lei que determina que uma raça específica seja castrada e sua circulação seja reduzida ou contida? Veja bem, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: o animal de estimação, a gente vamos concentrar aqui em duas espécies: cão e gato. São os mais comuns. Tem outras alternativas, mas vamos concentrar nisso aqui. Agora, especificamente é o cão. Esse animal tem que entrar no lar para somar. Essa é uma premissa que eu acho que não tem como abrir mão. Ele pode somar como um cão de trabalho. Eu tenho uma casa, preciso de um cão de guarda. Você não vai botar um pincher. Não adianta você botar aquela história que você bota a placa, o cão raivoso. Quando chega lá, tem com um cachorrinho, um pincherzinho. O pincher é chato pra caramba. O cara pode fugir da chatice do cachorro. Ele tem que botar um cão de guarda. Aí vem a escolha do cão de guarda. Mas você tem que criar uma estrutura para você assegurar uma condição plena para este animal e para a comunidade. Você não pode botar isso num condomínio onde transitam várias pessoas, um cão de guarda. Especificamente ao pitbull, é porque o que acontece hoje em dia é o seguinte: se a gente estiver na rua, eu e Alessandro, eu tenho um neto que chama Rudá, que é um pastor australiano, cachorro tranquilo, nunca mordeu ninguém. Alessandro tem um Golden, também uma raça tranquila. Se esse cachorro, alguém se chatear com ele, e esse cachorro, por algum motivo, morder, poxa, foi um acidente, porque o cachorro é tranquilo, essa raça é tranquila. Aí vamos para uma outra situação. Você está passeando com um pitbull. Você se esbarrou no pitbull. A culpa vai ser do pitbull. Então, já é uma raça estigmatizada. Começa daí. Então, nem todo mundo tem condição de ter um pitbull. Nem todo domicílio está preparado para abrigar um pitbull, pelo estigma e pelo potencial, claro, danoso dele. O mesmo potencial que tem um pitbull, a gente pode colocar como potencial assim de mordedura, de probabilidade vamos dizer assim, de um comprometimento físico de outra pessoa. Um pitbull, um pastor de Malinois, que é um cão que hoje é utilizado por todas as polícias. Esse é outro que eu acho que tem que ficar restrito à polícia. Pois é. O pastor alemão, o dogo argentino, tem vários. Fila brasileiro, ele tava... O fila, eu tenho até na clínica um fila que é cão de guarda também, que é um cão que tem um impacto muito grande. Agora, quem é a cereja? Quem é que vai tomar todo o ibope? Um pitbull. Porque na hora que ele vai para brigar, ou com outro animal, ou vai pegar uma pessoa, ele tem um poder de mordedura que na hora que ele pega, ele não consegue, nem ele mesmo, abrir espontaneamente. Ele só sai rasgando. Então, quando o tecido rasgou, ele já sai com um pedaço já na boca. E ele vai em cima, vai em cima, vai em cima. Então, é um cão muito irascível. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Aí é que eu digo, de quem é a responsabilidade? A culpa é do cachorro? Não, é do dono do animal. Só tem que o estrago já foi feito. Você mostrou aí essa moça, essa escritora, que perdeu um braço, ela perdeu o braço direito, ela é destra e perdeu o braço direito. De escritora. É escritora, né? Então é um tipo da coisa, é uma coisa assim, essa pessoa foi a vida inteira. E o dono desse animal, por mais que ele seja enquadrado, que ele tenha uma penalidade, não vai cobrir nada do estrago com essa moça, com essa senhora. Entendeu? Então, a responsabilidade é dele. Existem países em que esta raça está proibida. Você não pode ter esse animal. Ou você sai com o seu animal, ou você vai entregar o seu animal, a gente vai sacrificá-lo. E é um sacrifício sumário. Eu estava contando aqui um episódio que teve com uma amiga minha, que quando ela recém-casada com um filho pequeno, casou com um americano, foi para San Diego. Chegando lá, eles ficaram, não tinham lugar de ficar, ficaram na casa do irmão desse meu amigo. Com 15 dias, os meninos brincando, menino pequeno, o cachorro chegou, um dálmata, mordeu o filho dela.
Ela disse, não, mordeu, mas não foi nada demais, pegou aqui e tal. Não, os donos da casa ficaram logo em pânico. Por quê? Eles sabiam que tinha que ser notificado, mesmo sendo um acidente familiar, vamos dizer assim. Doméstico. Foram notificados. Esse animal passou por uma triagem psicológica e foi sacrificado. Eu queria aproveitar um gancho aqui rapidinho, porque você tocou no assunto do Dálmata e pouco antes, antes de gravar aqui, você contou uma história sensacional do Dálmata. O Dálmata sempre passou a imagem de cão fofo e dócil por conta da Disney. E não é. Pois é, esse é um outro erro. Porque o que acontece, da mesma forma que nos Estados Unidos, qual é o bicho de pelúcia que tem nos Estados Unidos? Urso. O urso é altamente agressivo. Mas é o bibelô, o ursozinho. Quem não quer ter um urso de teddy bear, né? Pois é. É a mesma coisa. O que aconteceu? O Walt Disney pegou o Dálmata, o primeiro desenho dos Dálmatas, depois 101 Dálmata, depois e ficou muito bem, e fica muito enquadrado isso a nível de tela, porque é um animal que é perfeito, com as bolinhas brancas, com as bolinhas pretas, tal. Só tem que é um cão de guarda. Puxaram ele como se fosse um cão bacana, aquela coisa toda. Quando foi lançado o 101 Dálmatas nos Estados Unidos, o primeiro, foi uma febre. Várias crianças pediram o cachorro e logo depois, um pouco tempo depois, foi um abandono a milhares de animais, porque no dia a dia pôde-se constatar que ele não tem o temperamento que consta no filme, nem no desenho. A realidade é outra. Então, esse equívoco, o que existe? Então, quando a gente está com um animal, a história da evolução dos cães, a gente pode entender, eu gosto de falar muito para meus clientes o seguinte, como é que houve a evolução do cão? A gente pegou o cão para trabalho. Então, esse cão ficava aonde? Era um cão que tinha uma função. Ou ele era de guarda, ou ele era de caça, ele tinha uma função. Mas era um cão que ficava no fundo, um animal que ficava no fundo da casa. O que a gente fez? Pegou esse animal do fundo da casa. Eu, quando morava com meus pais, minha mãe falou, se você botar mais um cachorro aqui, vai sair você e os cachorros. Eu só tinha 16 pastores alemães. Então eu achava que dava para conviver com mais um. Ela falou, mais um, sai você e todos os seus cachorros. Aí eu digo, poxa, aí eu começava a resolver, mas esses cachorros moravam dentro de um canil, no fundo da casa, com telha eternite, tinha bebedouro, comedouro, tudo limpinho, mas a gente entrava ali, pegava lá dentro. O cachorro saiu do fundo da casa, passou para dentro da casa. Às vezes para cima da cama. Pronto. Esse é o estágio. Agora ele está em cima da cama. Não importa o porte, ele está em cima da cama. Então a evolução do fundo da casa, esse animal, hoje, que está em cima da cama, é um animal diferente daquele que ficava no fundo da casa. Mas ele guarda a memória genética de lá. Então existem episódios em que ele, por instinto, pela natureza dele, ele vai expressar, poxa, como é que eu cuido desse cachorro e ele me morde? Eu quero só emendar uma coisinha aqui. E ainda tem um desdobramento depois disso, que agora você tem a geração Z, que é o cachorro tá em cima da cama e o cara tá deitado no chão em posição fetal. Não, eu vou lhe dizer, eu vou lhe contar. Eu tenho clientes que quando eu chego, que eu ouço, imagine, 33 anos atendendo e eu tenho muitas histórias. E aí outro dia chegou um cliente lá que falou, poxa, eu chego em casa e o que acontece? O cachorro não deixa eu sentar. Eu digo, peraí, vamos organizar esse baba aí, porque tem alguma coisa errada. Como assim? Me explique. O cachorro chegava, tinha um sofá, horário do Jornal Nacional, o cara, na tradição, senta no sofá, vai assistir o jornal. O cachorro chegava antes, sentava no sofá. Ele não pode sentar. Só o cachorro. Então, ele e a mulher botavam a cadeira do lado, o cachorro ficava no sofá e do lado. Augusto, não tem quem tire o cachorro de lá. O cachorro começou a dizer, o Jornal Nacional, quem assiste no sofá sou eu. Ele percebeu que... Pronto. E o que acontece, o que é interessante é o seguinte, tá, vamos dizer, esse cachorro, ele saiu do fundo da casa, ele chegou aqui, ele já captou tudo. Como é que eu interajo aqui e aqui? Aí eu queria entender, a gente tinha que ter um psicólogo aqui, como é que essas pessoas inteligentes, adultas, maduras, se submetem a isso?
não perceberam que o cachorro... Não é que percebe, mas existe uma relação de compensação, mas veja bem, o cachorro está ali mordendo, não pode. Não, mas ele começa a justificar. Por quê? A relação, hoje, algumas relações entre tutores e animais, elas estão um pouco conturbadas. Existem ruídos. Eu sei que a gente passou por uma coisa muito específica, que é a questão do pitbull. Mas quando a gente vai ver esta relação, aí quando a gente vê na sociedade, hoje tem gente que tem um animal, pô, isso aqui é minha filha. Ontem eu atendi uma cliente fazendo uma cirurgia de castração. Muita gente. É minha filha, tudo bem. Até aí eu entendo. É minha filha, como eu acabei de dizer também, que Rudá é meu neto. Eu trato, meu neto, aí vovô, tal, porque ele é cachorro, ele é de minha filha. Mas você tem que estabelecer alguns limites de que, por mais que você diga isso, cachorro, é bicho, ele nunca vai ser gente. Eu brinco com o Rudá, que é isso, claro, eu tô falando aqui em off, mas não vou dizer isso para meus clientes. Rudá, se você fizer um pouco, você é preguiçoso. Se fizer um pouco de esforço, você vai falar. Porque ele entende tanta coisa que eu falo com ele, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele entende. Só falta preguiça. Se você se esforça um pouquinho, fale aí, e fica esperando para ver se ele vai falar. Que eu acho que ele vai, por algum momento, ele vai balbuciar alguma coisa. Mas é porque a gente está interagindo demais com esses bichos. Com a pandemia, eu tive vários casos em que tinham amigos meus que diziam assim, Augusto, eu não entendo essa relação com o bicho. Eu não suporto animal. E tinha um condomínio lá em Itacimirim, que minha irmã tinha uma casa lá, e tinha um cachorro. E esse cachorro, Ralph, saía correndo, entrava na casa dele, esse cara ficava enlouquecido. Teve a pandemia. Ele adotou um cachorro de rua. Pense num cara babão. Porque as pessoas se descobrem. E hoje a gente tem a vida é muito louca. E a gente tem tantas carências e tantas confusões que às vezes o cachorro começou a ser... Termina sendo o canal da... Eu vou para aqui. Ele encaixa. Então você bota um cachorro em casa, ele vai fazer o seguinte, para essa pessoa eu vou por aqui. Ele tem essa inteligência emocional para saber como é que ele vai tratar A, como é que ele vai tratar B, como é que ele vai tratar C. Exatamente, ele vai pegando e vai fazendo. Aí o cara chega estressado, um trabalho, aquela coisa, quando ele chega em casa o cachorro encosta nele, sai daqui, o cachorro chega, encosta de novo, ele sai daqui, cachorro, ele vai, o cachorro vai chegando, daqui a pouco ele tá se pegando, ele tá alisando o cachorro, e ele tá vendo que esse alisar, porque isso é científico, você pegar um animal e tocar no animal, acariciar o animal, a química começa aí, porque isso também é da nossa memória atávica, aí começa essa química. Aí esse processo começa, daqui a pouco você pegou o cachorro, botou no colo, e você percebe o seguinte, cadê o estresse do trabalho que estava ali? Larguei tudo aqui. E aí isso vira viciante, fica viciante, porque o cachorro chega, já sobe no colo, agora é o cachorro, pronto, é a terapia. Aí é que eu digo, o cachorro entrou nesse lar para somar, entrou em cachorro. Aonde isso não conecta? Escolheram a espécie errada ou o animal errado. Isso é muito importante. Aí não casa. Não casa. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, não estudam antes de escolher o animal. E aí não entendem que o cachorro vai identificar dentro da casa quem é o líder, quem é o chefe. Que ele escolhe, ele sabe quem é o chefe e ele assume aquela figura como ele é o chefe. Os outros, dentro da hierarquia, ele respeita uma pessoa só. E aí eu queria voltar até aqui com o negócio do Pitbull, porque aqui é o caso de uma menina de 2 anos que morreu, a escritora que a gente já falou que perdeu os braços, inúmeros outros casos aqui, a gente já mostrou aqui algumas vezes. Eu acho que é uma arma. Assim como um revólver. Exatamente. O Pitbull é uma arma. Com um adendo. É uma arma autofuncionável. Porque o revólver, pelo menos, alguém tem que pegar e, por acidente, disparar. Um cachorro desse, não. Um cachorro desse, além de ser uma arma altamente letal, ele pode, sozinho, numa situação que ele pula um muro, vai e mata alguém, mata uma criança. Por isso que eu acho, e aí, consignando minha opinião em ata, que é o tipo do cachorro que tem que ser sérias restrições
Eu estava vendo, legais. eu tava vendo na internet, Você concorda? no Instagram, eu concordo. Tem uma situação, tem um vídeo, não sei se vocês já viram, tem um homem que está aqui com a criança no colo, de repente ele percebe à distância, o pitbull se soltou e vem para cima dele. Na mesma hora, ele saca o revólver, e mata o cachorro no meio da rua. O dono do animal vem em seguida. Não tem discussão, ele pega o corpo do animal e leva. Ele agiu em legítima defesa dele, principalmente da filha, porque o cão, ele vai enxergar o seguinte, ele vai enxergar a filha como um potencial de caça. Certo? Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava na clínica de um amigo meu, e esse cara, né, criava, imagina, tinha uma jaca, uma onça na clínica dele lá. E eu estava com meu filho era pequeno. Eu passei e Miguel passou. A onça fez assim para Miguel, ó. Como se esse aqui é o meu. Então ele mirou, eu era grande, eu sou grande, ele chegou, ele mirou no pequeno, esse aqui eu pego. E quando o Miguel passou, ele foi para cima, só tinha que ter uma tela grande, bateu assim na tela, assim, pum. Isso é um instinto de caça. Então isso que tem na onça, tem nos cães também. Então ele vai passar assim, correu, por isso que ele correu, ele se potencializa, ele vai estimulando. Se ficar parado, o problema é que esse cão, o pitbull, como outros, se eles pegam, eles não só em gente, como outro bicho, outro cachorro, ele destroça. Aí é que eu concordo com você, é um potencial. Agora, como é que vai fazer? Vamos pensar assim, com essa confusão que está aqui, esse país, que felizmente tem muita opinião, mas às vezes confunde. Sim. Então o que acontece? Você vai chegar e dizer, não, vamos sacrificar todos os pitbulls. Não vai conseguir, não está certo. É preciso essa lei. E eu digo o seguinte, a gente tem que pensar no seguinte, temos que ter, primeiro, um censo nacional. Qual é a população de cão que nós temos? Ninguém sabe. Não tem esse dado, não? Não. Não tem como ter esse censo. Está se apurando. Existe um número, 0,2 ou 0,02 da população humana, mas é uma coisa assim, enfim. Estimativa. Estimativa. Estimativa em bom português, um chute. Tem que ter. Depois, quantos cães nascem por ano? Nós temos que estabelecer um controle da população. Controle da população eficiente, justiça seja feita. Nós tivemos a situação aqui de Salvador, onde o Ministério Público do Meio Ambiente, Dr. Luciano Santana, conseguiu fazer um TAC, certo? Um termo de ajustamento de conduta, que o prefeito da época, em Baçaí, assinou na íntegra o TAC, obrigações de fazer. Todos os prefeitos subsequentes têm a obrigação de fazer. Por isso que nós temos em Salvador o controle da população feito pela prefeitura. É obrigação. Por que eu falo que uma coisa importante? Tinha a obrigação de fazer, só tem que, com o governo ACM Neto, aumentou muito, porque ele fez mais do que era obrigação e continua fazendo. Aí vem os outros, Bruno também continua fazendo muito. Então isso virou. Agora, o que é muito? Qual é a população? Quantos estão se castrando? A gente pode estar fazendo o quê? Enxugando gelo. Por quê? Eu tenho que castrar, pelo menos, atingir o ponto de equilíbrio. Onde é que vai estar o ponto de equilíbrio? Eu consigo castrar, se eu tenho 1.000 animais nascendo, eu castrando aqui, eu empato, não vai crescer mais a população. Aí depois eu começo a castrar mais, eu começo a reduzir a população. Essa equação, o único país do mundo que conseguiu fazer foi a Holanda. Levou 20 anos para fazer. Olha o tamanho da Holanda. Olha o potencial econômico da Holanda. O único país no mundo onde não existe animal de rua é a Holanda. Agora, o que foi que eles fizeram? Castração em massa gratuita. Adoção. Agora, como é que funciona a adoção? Porque aqui também tem adoção. Aqui tem. Pronto, mas sabe como é que eles fizeram lá? Eu quero ter um Spitz alemão. Sabe quanto custa mais ou menos um Spitz alemão? Aquele Lulu da Pomerânia. 5 pontos. 5 mil. Tá, tudo bem. Você quer ter um Spitz alemão? Você vai pagar 5 mil. Mas você vai pagar 20 mil de imposto. Então são 25 mil. Vai pagar 5 pro canil e 20 pro governo. Agora, Caramba. se você não fizer essa questão toda,
Aqui tem, ó, Um caramelo. parada a caramelo para você adotar. Caramelo virou a cara do Brasil, né? O Aí caramelo você virou a pega, cara do Brasil. ao invés de você pagar 25 pau, adote a caramelo, o cara, claro, tinha gente, aí quem tinha muito dinheiro, quem tem hoje muito, não, eu quero, 25 mil é justo, pago. Agora a maioria passou a olhar para o animal, o animal que para adoção, com um olhar, pô, de graça, castrado, Porque não tem cão caçar com gato. Pronto. Isso pro controle populacional funciona. Funciona porque a questão é o seguinte, uma coisa que tá comprovada no mundo inteiro, abrigo de cachorro, não existe abrigo de cachorro, existe depósito de animais. É indigno, né? Era Porque questão você- do manicomial, era a mesma coisa, de a que mesma passaria o coisa. Holocausto brasileiro. Você bota, olha, eu vou fazer um abrigo com capacidade para 200 animais. Tem 400. Abrigo São Francisco lá em Piripiri, Paripe. Abrigo São tem 450 animais. Eu já fiz parte da diretoria, falei, não, só fico se a gente começar a fazer o seguinte, não recebe mais nenhum animal e a gente começa a reduzir para dar uma dignidade para quem está aqui. Na semana seguinte já tinha mais 20, eu digo, sabe, mas eu estou entregando, não vou ficar. Certo? Porque não tem, porque eu entendo, a população começa a botar na porta, a gente, como é que eu vou fazer aquela coisa toda? Então, é difícil. E esse projeto que você faz de castração, ele é muito importante, porque é o seguinte, é só você olhar um cachorro quando dá uma ninhada, 6, 7, 8, Ou 10... aqueles pizza ou não da ninhada também, não Projeção é? geométrica. 8, 10, É a questão é o seguinte, pensa assim, vamos pensar, 3 ou 4 ninhadas... cachorro de 6 em 6 meses, Pois o é. cio, certo? Uma ninhada com, botar em 4, número fácil, 4. 2 machos, 2 fêmeas. Daqui a um ano, cruzando de novo, 8, e vai. Pam, pam, pam. Progressão geométrica. Você não consegue A acompanhar. castração é fundamental. Outra coisa, desde essa época, E por que é tão caro? Já que dá mais que chuchu na terra, na serra, será que esse Spitzel lá que Mas custa... eu acho que tem a possibilidade de fazer de forma gratuita. Ele não transa? não, tem. Não, hoje a questão é a seguinte. Hoje a Prefeitura de Salvador promove castração gratuita. Ó, só para vocês terem uma ideia, quando eu digo eu, falo eu e a minha clínica, nós temos registrados mais de 100 mil cirurgias feitas. Cirurgia só de castração. Eu tenho registrado mais de 100 mil cirurgias, entre as cirurgias que eu fiz particular e as cirurgias que eu fiz pelo convênio com a prefeitura. Então são 100 mil. É muito. É muito. É muito. Mas o que esse muito representa para esse universo que nós temos em Salvador, onde você chega no subúrbio ferroviário, cachorro no mundo? Aí vem uma situação como uma cliente chegou outro dia lá, me mostrou um cachorro, levou para castração, um cachorro com mordaça e focinheira, preto. Eu digo, me conte a história desse animal, que eu gosto de ouvir as histórias. Primeira coisa que eu faço quando eu atendo a pessoa, eu digo, eu quero saber a história dele. Ela me falou, ela mora numa comunidade, e ela sai com os cachorros dessa, esse cachorro morava na rua, era um craqueiro, Independente de crack. Usuário de droga. Usuário. É porque eu estou usando o termo que ela usou e fiquei na mente. Não deveria nem usar o termo crack, mas é um usuário de droga. Aqui no Lasco nem pode usar. Enfim. Aí o que Não, acontece? crack não use não, por favor. Não, vamos sem crack. Aí o que acontece? Ele saía para defender o pessoal lá, mas quando chegava para ela, ele fez uma amizade com ela, vamos dizer assim. Só tem que ele mordia outras pessoas. O pessoal se queixou com quem? Com o comando paralelo, o chefe da banca lá. O pessoal mandou 2 jovens para matar o cachorro. Quando ela está passeando, que ela percebeu, ela chegou e disse, não, eu vou fazer o seguinte, não mate, eu vou levar. E aí pegou o cachorro, e eles fizeram acerto. Se voltar, a gente vai matar, porque foi determinado que era para matar. Pronto. Aí levou lá para a clínica. Eu disse, como é que você vai fazer? Você vai botar em sua casa? Ela falou, não, eu tenho 2 cães ou 3 cães em casa. Eu vou deixar na casa de minha mãe. Eu digo, senta aqui, vamos começar melhor. Você está pegando um problema que é do poder público, o animal de rua é da competência do poder público. Você está pegando isso, está botando no seu colo, e o que é pior, você está transferindo esse problema para sua mãe. Eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Esse animal vai morder sua mãe. Por quê? É um animal que está acostumado a ficar solto. Ele tem uma personalidade muito forte. Ele fez uma amizade com você porque ele tem o instinto de perceber aonde ele conseguiu abrigo. Ele se sentiu protegido, mas mesmo você, tanto é que você está aqui com ele, focinheira e mordaça. Esse cachorro deu muito trabalho para a gente fazer a contenção, fizemos a castração. Mas eu pedi para ela, tudo bem, deixe na casa de sua mãe só
os 10 dias de cicatrização. Depois você leva para um outro local ou deixe na rua. Porque senão você vai ter um acidente. E eu coloco aqui, eu coloquei aqui vários, eu tenho uma relação de históricos de acidentes com animais que a gente vê assim o seguinte, às vezes a gente não consegue entender por que ele avançou. Mas tem uma questão também que isso é diagnosticável, desvio de caráter. Existem o que a gente precisa entender, como você falou, adicionando a questão de não escolher o certo. Às vezes acontece o seguinte, às vezes a pessoa estuda uma raça ou pega um caramelo. Toda ninhada, vai sair um macho alfa e uma fêmea alfa. Se você tiver uma estrutura familiar onde não tem uma dominância muito grande, você der o azar de pegar um alfa, vai dar trabalho. É o tipo que senta no sofá? É o tipo que senta no sofá. É o tipo que você diz assim, não é por aqui, eu quero ir por aqui. Então você tem que ter um pulso mais forte com o macho alfa, com a fêmea alfa, para poder você se impor sobre ele. Necessariamente, não é um cão que todo alfa vai morder, não. Mas vai ser difícil de treinar. Poxa, não é para fazer xixi. Ele fala, mas eu quero fazer xixi. Aí você não consegue estipular regras, porque a regra que vai prevalecer é o gosto dele ou dela. Então isso faz parte de um perfil que já a natureza fez dessa forma, porque teoricamente é um animal que vai fazer a preservação da espécie, que vai superar tudo. Então é por isso que a pessoa, escolhi como, eu fui na ninhada, soltaram todos os animais. Teve um que sai empurrando todo mundo. Esperto. É mais esperto. Você, velho, sai de baixo, que esse aqui é meu. Velho. Então ele vai pra ali, pegou. Aí diz, necessariamente não é ele. Você tem que observar o seguinte, qual é o perfil da família. Pô, peguei aquele tá quietinho, bobinho, com cara de leso. Porra, pega aquele lesinho, porque a sua família é mais tranquila. Na minha cadela a gente tem uma Golden, Lina, e ela, que é o nome, inclusive, da minha filha. Acho lindo o nome, acho linda a homenagem. Além de ser uma raça, historicamente, eu estudei bastante cachorro, eu já tive canil de beagle, eu gosto de cachorro. Gosto de cachorro e não gosto de gato. Eu sou desses, daquele caninho. A gente vai falar sobre gato depois. Vamos falar. E Lina, assim, além de ser Golden é uma raça dócil. Tem Golden bravo? Tem, a depender de como você quer, mas geralmente é dócil. Fêmea, mais dócil ainda. Ela era a mais quietinha, a mais mionzinha, é uma Golden pequena, da ninhada. Mas é um cão de grande porte, você pesa quanto? Entre 29 e 30 quilos. 30 quilos. É de grande porte. Mas e outra, eu ainda adestrei ela desde o primeiro dia lá de casa. E ela é adestrável, porque é um cachorro muito guloso. Os cachorros que comem muito Golden, Labrador, você tem uma facilidade maior, me corrija se eu estiver errado, para adestrar, porque você consegue dar o comando e ela reage muito bem, ela aprende muito bem. E é uma cachorra dócil de todas as formas. Mas mesmo assim, eu falo para os meus filhos, olha, não coloque a boca na boca dela, não coloque o rosto no rosto dela. Você pode abraçar, pode acariciar, mas mantenha a sua cabeça longe da cabeça dela. Porque eu tenho todos esses cuidados, eu sei que ela nunca rosnou, nem fez nada para ninguém. Mas o cachorro é um dia que ela pode virar, ela tá com alguma coisa, até uma doença, tá ruim, vai e morde. E às vezes leva o nariz. Às vezes é o seguinte, não precisa nem morder. Se ela movimentar com o canino exposto, já cortou o rosto de uma criança. Uma cicatriz, dá pra ver aqui? Dá pra ver? Isso aqui foi um cachorro meu, com 5 anos de idade, barão, um piquinês, que eu descobri depois que era uma raça extremamente traiçoeira em relação ao dono. Eu tava lá, fui brincar com o barão, eu nem vi o que foi. Depois, meu pai que viu, fui pro médico tomar ponto, porque eu podia ser, hoje, monóculo, né? Em função de um cachorro. Aliás, uma indenização, hoje tem uma parada aí que você ficar sem olho, você... Qual é que parada? Tem uma... Não paga imposto de renda. E até essa vantagem, né? Comprar carro mais barato. E agora, se você estivesse no grupo com o Jojó, eu só ia tirar foto de Timbó e botar só ali metade do texto. Era Timbó com meio olho aqui. E assim, você sabe que tem um nome isso tecnicamente se chama capacitismo. Não. Tem bullying é uma coisa. Não, isso é capacitismo, é verdade. Olha ali, ó. Olha aí. Agora, peraí, um momento fofo que eu tô lascado.
Minha esposa olhou pra minha cara e falou: Adriano, minha filha quer nossa filha quer um cachorro. Lina quer um cachorro. Eu não vou botar o nome de sua filha. Então, que cachorro escolher? Que dúvida cruel. O que é que eu faço? Eu tô na terapia, eu não sei o que fazer. Na hora que ela me contou, eu tava no restaurante, eu me senti, sabe, aquela coisa, era algo do nível assim, uma coisa muito dura, uma informação muito dura, muito pesada. Eu sugiro o Golden. Muito grande. Não é portátil. Aí é que... Antes do parecer técnico, vou dar um depoimento do Golden. Apesar de ser grande, é um cachorro que, na minha opinião, muito melhor do que os pequenininhos. Não late. A minha não late. Não faz zoado, não é agoniada para passear. Ela gosta de gente. Você tem que estar sempre do lado de alguém. Ela cola em você. Ela não pode ficar sozinha. O Golden, é melhor você deixar ele num apartamento de 12 metros quadrados com alguém do que você deixar numa fazenda sem ninguém. Então, é um cachorro, na minha opinião, perfeito. Golden é um cachorro perfeito. Tem um problema, os pelos. Aí você tem que limpar, porque solta pelo. Mas a exceção disso, não late, não rosna, é um cachorro amável, dorme no meu quarto. Mas a questão do pelo, vou explicar. As pessoas têm esse conceito que está errado. Ah, eu quero um cachorro de pelo curto por conta do pelo. O cão de pelo curto solta mais pelo do que o cão de pelo longo. E é mais alérgeno, tem isso também? Não, mas ele solta mais. Por quê? Como é que funciona o pelo? Ele sai, tem aquele tempo, sai até um ponto chegar e sair. Todo. O pelo longo demora mais. Agora, claro, quando ele sai um pelo desse tamanho, o outro sai desse. Agora, se você seguir, sai milhares. Tanto é que você tem que botar aquele robozinho para estar limpando, captando aquilo ali o dia inteiro. Agora, nessa condição, Adriano, o que acontece é o seguinte: esse é meu dia a dia. Às vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas que estão nessa situação e buscam, antes de agir de forma emocional. Aí eu vou fazer um parêntese. A minha emoção agora é pânico. Eu entendo. Mas a questão é o seguinte. Há quanto tempo tem que ela tá pedindo? Diz ela que tá há 2 anos. Eu nunca escutei esse pedido, mas... Tá resistindo bem, você. Não, mas essa situação também, eu tenho uma máquina para essa situação especificamente sua, que é o seguinte. Sabe quando é que o animal entra numa casa, pai, mãe e filho? Quando a dona da casa quer o animal. Verdade. Quando o dono da casa, o marido, quer o animal e a dona não quer, esse animal não entra. Vai cá, aprenda isso. Só entra se a dona quiser. Por que funciona dessa forma? Aí a gente pode falar assim Eu tô aqui gravando, não posso nem dizer que eu sou dono da casa, eu tô aqui gravando, eu tô lá. Porque meu raciocínio é o seguinte: como é que funciona isso? E eu tenho isso como provar, que eu tenho um vizinho meu que eu falei pra ele: não vai dar certo. Não, vai dar certo. Lá em casa foi assim. Mas eu vou dizer como é que funciona. Só entrou quando o Laís quis. Como é que funciona o homem? Não vamos falar de negócio de machismo, de nada. Mas é questão prática. Você não quer o cachorro, sua mulher quer. Você olha assim, tem um xixi. O que você faz? Passa por cima do xixi e vai para outro lugar. O inverso. Adriano, xixi tá ali, vai limpar. Vai limpar o xixi. Não foi você que inventou o cachorro? Vai limpar. E fica patagrampa. O cara vai passar com mais, pega esse cachorro. Não quero mais saber de cachorro, não. Devolve o cachorro. Isso aconteceu com um vizinho meu. Eu falei, Maurício, não vai dar certo. Sua mulher não gosta de cachorro, tem medo de cachorro. Então ela ficava na sala com as pernas para cima. Era um Yorkshire desse tamanho, com as pernas para cima do sofá, com medo do cachorro arranhar ela. E todo dia. Não vai dar certo. Esse cachorro tá fazendo xixi, tá sujando. O cara, meu Deus do céu, durou 15 dias. Pegou o cachorro e entregou de novo, de volta. Porque funciona dessa forma. Mas quando a mulher quer, criou o elo. É a mulher que tá gostando da ideia. Criou o elo. Aí vem a questão seguinte: quem é que quer o cachorro? Minha filha e minha esposa. Eu sou minoria. Aí é que democracia, filha, já tô começando. Uma filha de 9 anos, claro, é que ela tem uma amiga que tem um cachorro, tá? Mas o cachorro não vai ser dela. Ela vai curtir o cachorro esporadicamente durante o dia. O cachorro vai ser da sua mulher ou seu. E vai chegar até você, porque você falou, você me falou, eu nunca tive bicho, eu não tenho essa aproximação. Isso. Você vai ser picado
por essa sensação. Vai dormir com o cachorro todo dia. Então vai dormir com o cachorro, vai dar beijo na boca, vai uai Eu meu sou filhinho. facinho. Eu sou facinho. Entendeu? Então, eu funciona conheci dessa Jojó, forma. 2 dias depois já tava numa maior coisa com ele. Eu tenho certeza disso. E é isso mesmo. Exatamente Tem que isso. ter a dona da casa que tem que anuir, tem que concordar. Exatamente. E assim, eu sabia que o acordo que eu fiz lá em casa, os meninos queriam. É um casal, né? Vitor e Luísa e Laís, o menino queriam. E eu fiz o acordo, ok, vamos, mas o cachorro, todo mundo vai cuidar do cachorro. Todo mundo vai cuidar. Sim, tem que ter uma Na coisa. teoria. Eu falei Na isso, teoria. mas eu Tem falei que isso, estar eu sabia que na teoria... Porque na teoria ia sobrar pra mim, eu que ia cuidar. Então, Lina, quem cuida, quem leva pra veterinário, quem leva pra passear de manhã, quem faz tudo, ela sabe que eu sou o dono dela. Inclusive, ela recusa qualquer um que ela tem por mim. Claro. Ela é minha. É. Agora, eu coloquei, tem um horário de Luísa aí, o horário de Vitor aí, levar pra passear. Minha esposa não, minha esposa só leva quando quer. Mas Vitor e Luísa tem hora de dar o... Porque eu transformei em uma Obrigação pra eles. responsabilidade. Responsabilidade. E eles têm uma relação com ela extremamente fraternal. É como se fosse um irmão mesmo. É. Eles chegam todo dia que encontram com ela, deita no chão e brinca, e abraça, aí começa. Aí tem os objetos que ela gosta os brinquedinhos dela. Os dois brincam com a cachorra. Eu já tive a oportunidade de ver. Não, eles são todos bem educados. De Lina, Vitor, Luísa. Faz um bem. Agora, faz um bem dentro dessas condições. É uma cachorra adequada para o perfil lá de casa. É uma cachorra que tem dono. Eu cuido dela. E isso faz a total diferença. Porque se você tem um cachorro e fica lá e não cuida, é melhor não ter. Se for um cachorro para você não ser o dono da casa, é melhor não ter. Porque a pior coisa que tem... Eu já tive várias namoradas, inclusive minha esposa, a Laís. A cachorra, quando eu conheci ela tinha uma Schnauzer. Meu amigo, essa Schnauzer... Mas aí Schnauzer Terrier é um animal problemático. Schnauzer Terrier. É que nem arquitetura, se é bonita, é problemático, é? Não, porque Golden é bonito. Golden é bonito. Não é problema. O Scott Terrier. Eu tenho um Scott Terrier, eu tive um também. Eu não aguentei o Scott Terrier. Eu peguei o Scott Terrier, cachorro lindo, daquele do Black and White, daquele whisky Black and White. Sim. Que ele tinha aquela barbichinha. E aí o que acontece? Aí teve um adestrador que eu conheci, ele falou: Augusto, posso pegar esse cachorro para poder adestrar? Eu digo: pode ficar com ele. Aí se você ajeitar tudo, a gente vê como é, mas pode ficar com ele. Ele pegou para adestrar. Aí tinha Fenagro. Teve uma vez que tava Fenagro. Aí eu botei o nome dele de Stanley Jordan. Aí vem Stanley, aí vem ele na apresentação. O guitarrista. Aí na Fenagro lá, ele vai fazer a apresentação, tal, o cachorro. Aí eu digo, aí eu falei, Stanley tá ali, né? Aí ele nem me viu. Aí ele botou uma cadeira, Stanley vai rezar. Stanley, rezar. Aí Stanley foi lá, botou a patinha assim e ficou rezando. Só tem que na hora que ele tá rezando, Fenagro, ele passou um cara com um burro, um jegue, andando assim. Stanley só fez isso. Eu digo, eita, isso não vai dar certo. Stanley vai voar. Stanley olhou o burro passando perto dele. Stanley rezou um pouquinho, partiu pra cima, segurou no rabo do burro e o burro sacudia Stanley voava pra um lado, voava pro outro. Acabou o show do rapaz, velho. Aí eu digo, eu não aceito devolução. Insista que ele vai aprender. Continue adestrando, tá lá até hoje com o Stanley. Tá com o Stanley, Mas é porque o Scott, ele é difícil realmente. Mas você tem... Isso é fundamental. Você estudar a raça para conseguir ter um. Você já tem... Porque a vantagem, a questão é o seguinte... Não pensei, eu vou conversar com vocês. Depois do programa eu vou conversar. Você vai falar Golden Eu acho que o Golden é uma grande... É uma excelente raça, certo? E hoje o que acontece é o seguinte... Tem um risco. Aí eu tenho que conseguir na Inhata também. O Golden é uma raça que, historicamente, tem um problema de luxação da articulação coxo-femoral, que é loteria. Você pode fazer algumas coisas, controlar o peso... Já vem de fábrica. Não, na realidade... Não tem recall, não, é? Não, na realidade, não é só não entendo nada de cachorro. Não é só Golden. Não, é displasia. É displasia coxo-femoral. Na realidade, o que acontece é o seguinte. Primeiro grupo que detectou isso foram os pastores alemães. Eu era criador de pastor alemão. Na adolescência, como eu falei, tinha vários cães em casa.
E aí se descobriu o seguinte, depois que aí fazia a seleção, o pastor ideal tem que ter uma cabeça tal, um spot não sei o quê, uma angulação traseira de não ter Isso tá tantos parecendo graus. loucoso, né? Eles começaram a criar alguns conceitos. Só tem que eles criaram um conceito e começaram a fazer o acasalamento com base nisso. Então selecionava quem tinha essa angulação, só tem que trouxeram a displasia. Todos os animais top tinham displasia. Aí fizeram o inverso. Como é que eu faço isso? Primeira premissa no filhote. Tem displasia, perde o pedigree. Agora vamos ver o resto. Só tem que eles vêm fazendo isso há décadas e não conseguem dispersar. O mesmo erro com o Golden, com outras raças que foram feitas uma seleção por um estereótipo que foi criado por um grupo que tinha que ser e trouxeram a displasia. Então o que é que acontece? Somado a isso, você tem uma instabilidade já genética na articulação. Aí a gente soma no seguinte, qual é o revestimento? Aí vamos falar com o arquiteto. Os imóveis hoje, qual é o revestimento do piso? Porcelanato. Porcelanato. Tudo liso. Pronto. O porcelanato, o que que acontece? Você tá com porcelanato... Seu porcelanato? Não. Madeira. Aí, Arquiteto, né? pronto. É só da madeira. O porcelanato, Lá o ele. que é que acontece? O cão tá lá, ele vai transitar uma boa parte do tempo dentro de casa do porcelanato. Vai sair escorregando. Como é? Você já esquiou? Não. Como é que você faz para esquiar? Adicionando sim, porque eu acho que é esportista. É. Você joga o joelho para dentro para você fazer aquele ângulo, não é isso? Então você fica meio que você bota o joelho assim. Eu também Cascatinha. Às vezes abre. às vezes abre. Então enfim, mas você coloca a força aqui para seu pé não espalhar. O cachorro no porcelanato ele começa também a fazer uma postura para a pata não ficar espalhando, porque é muito liso. E ele faz isso instintivamente e vai fazendo normal, só tem que ele está sobrecarregando uma posição articular. Para quem já tem um potencial, uma predisposição, amplia-se isso. Mas hoje a gente tem desde medicações para isso até procedimento cirúrgico, que pode chegar a uma que a gente chama colocefaleque, que é uma amputação da cabeça do fêmur e colocação até de próteses. Existem próteses para se fazer isso. Mas enfim, é uma questão que tem que se pensar. Uma outra questão importantíssima, que esse é um problema do meu dia a dia na clínica. O cachorro não pode engordar. Não pode engordar. Gordura não faz bem a ninguém. Dieta cetogênica. Ovo, frango. Não, aí eu vou complementar. Aí o que acontece? Eu atendi uma cliente hoje, ela falou, não, olha, ela tá excelente. Não, ela tá magra, ela tem uma dificuldade de comer. Eu digo, ó, pense no seguinte, nenhum animal vai ficar com fome tendo a comida aqui. Tanto é que eu não peguei esse daqui, que eu achei que era uma pegadinha deles, que eu achei que era biscoito de cachorro. Eu tô aqui, ó, mas eu não peguei. Posso até mostrar aqui, ó. Não parece biscoito de cachorro, eu tô aqui, não peguei, não. Tem comida? Ele não come. Agora, o que o cachorro faz? Ele vai o seguinte, ele come. Aí, a ração hoje, eu sou da época, na época que eu tinha meus pastores alemães, sabe como é que eu fazia? Eu ia com meu pai no Moinho Salvador, a gente comprava ponta de macarrão, que era aquele macarrão que não quebrava e que ficava aquelas pontas quebradas. Comprava um saco de 50 quilos. Nessa época, pra você ver como eu sou velho, no bairro da gente, na Pituba, tinha abatedouro de frango. Hoje em dia não existe abatedouro de frango. Antigamente tinha abatedouro que você pegava assim, o frango ficava assim, ó. Tinha um negócio que botava o frango morto, claro, passava no negócio de água quente, aí o bicho ficava de pendurado assim, tchau, e andando assim, cortava não sei o quê, corta não sei o quê. E nessa época ninguém comia pescoço, perna. Então eu pegava lá, isso aí. Isso juntava, fazia uma gororoba, tinha uma panela desse tamanho, pô, tinha 16 pastores alemães. Era uma farinata do Dória. Não, vou dizer, era um fedor. A cozinha lá de casa, minha mãe fazia aquilo aí, todo dia aquela gororoba, fazia uma papa e dava pro cachorro. Pronto, surgiu a ração. A ração hoje, você tem uma ração super premium, que um pellet, ele tem uma tecnologia com um rigor no balanceamento que vai dizer o seguinte, seu cão só precisa comer 100 gramas. Aí a pessoa olha assim, pô, mas é muito pouco. Todo mundo acha. Tecnicamente, ele não precisa comer mais do que isso. Primeiro ponto. Aí a pessoa não acredita. Tadinho. Aí chega assim, eu digo, vem cá, quanto é que você dá de ração? Eu dou um tanto. Um tanto?
Me discorra um pouco mais. O que é Potinho, um tanto? um pote desse? É um pote. Aí começa o erro daí. É na tora. E existe uma tabela. Todo saco de ração, você vai aprender quando você tiver com o seu, tem lá. O cão tem tantos quilos, ele só precisa comer. Não, pô, meu coração tá disparando. Não, agora. você vai se acostumar. Mas é bom, pô. É de tanto a tanto. Aí, se o animal... Filho, dá trabalho, mas é bom. Mas, por exemplo, vamos supor, na tabela tem o seguinte, de 100 a 150 gramas. Se seu animal tem uma facilidade de ganho de peso, dá 150, dá 100. Mas vamos trabalhar, não dê 80, mas dê 100. Então, esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, aí chega uma cliente lá e diz assim, Augusto, de o que foi que aconteceu? Na pandemia eu atendi muito isso, porque na realidade as pessoas na pandemia, eu olhava assim, peraí, agora vamos conversar sobre o animal, que a gente já tinha falado 1 hora. Não, o animal, ele tá bem, eu só queria fazer uma avaliação. Mentira, eu só queria conversar. Então pagava a consulta para ir lá conversar na época da pandemia, mas esse não foi na época da pandemia, não. Ela disse, ó, o cachorro não tá comendo. Quando eu cheguei aqui, Rafael tava de máscara, eu fiquei tenso até, eu olhei pra ele e falei, ele já tirou, a doença passou no meio do programa, graças a Deus. Aí ele chegou assim, ó, o cachorro não quer comer. Eu disse, vamos ver se tem alguma coisa. Clinicamente está normal. Me explica, como é que funciona? Seguinte, ela só come se eu sentar e eu vou pegar ração por ração e vou dando, ela só come assim. Eu digo, um por um, ela... Trabalho. Aí eu disse, sabe o que acontece? Aí vamos conversar. Vamos conversar, dona fulana, vamos conversar. Sabe qual vai ser o próximo passo? Vai ser o seguinte, ela vai dizer o seguinte, não, agora eu não quero um por um, eu quero que você dê uma cambalhota. Ela tá adestrando você. Você, por enquanto, você tá sendo perfeita. Eu quero de um em um. Um em um. Agora, dê uma cambalhota, dê uma pirueta. Lata, daqui a pouco ela vai Tenha paciência. Você vai pegar isso aqui, vai botar. Você vai dar 20 minutos. Não comeu, você pega a cumbuca, tá sequinha, a ração é sequinha, em cima da geladeira. Ó, amanhã, 10 horas, tá aqui. Não comeu, subiu. Ai, meu Deus. Aí é a morte pra ela. Mas ela não vai morrer, eu lhe garanto que ela não morre. Então, o animal, ele percebe o seguinte. A outra coisa é o seguinte. Se investir numa ração, Alessandro sabe, porque ele só come ração top, sabe? Natu, carapado. Aí ele pega a ração, certo? Que tem rações hoje que tem muita tecnologia, mas o valor quilo é muito caro. Aí o cara chega lá porque tem uma tecnologia. Hoje na ração, existe uma ração, a maioria das super prêmios tem isso. Você tem um super balanceamento no pellet. Aí você tem o seguinte, que é um outro problema que a gente vai conversar depois sobre isso. Tem muito assunto, talvez não dê pra hoje. Uma pausa aqui, tipo, lima os outros assuntos. Lima todos os outros assuntos. A gente assunto aqui tá bom pra caramba, a conversa tá bom. E eu tava com medo que eu não entendo nada de cachorro. Fiquei lendo um bocado de coisa de cachorro. Eu falei, tenho que chegar. Você vai sair aqui já com sua raça prescrita. Paulo contar a história comigo mesmo. Então aí nesse pellet, além de toda a composição com balanceamento perfeito, ele tem uma substância que é um nome desse tamanho, que faz o seguinte. Primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte. O cão, a digestão não começa na boca. A gente começa na boca, não é isso? Sim. Mastigação, deglutição. Como é que é a nossa formação de dente? Em platô. Então a gente faz maceração, mistura o alimento com a saliva e engole. Como é que é o dente do cão? Cisalha. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Então a ração entra aqui e faz assim, tchum, tchum. Na hora que faz assim, essa resina limpa o dente. Tem autoescovação. Aí o que é que o dono faz? Caldo quinó. Virou uma papa, amolece, mas tá duro. Foi feito para ser duro, porque existe uma tecnologia em cima, mas ele não come, ele só come se botar carne. Você tá, além de você estar amolecendo, você está desbalanceando, ele está tomando uma dose de proteína superior ao que ele precisa. Agora, falando disso, já interrompendo, no Instagram não aparece mais para mim, não. Mas o diabo do algoritmo, quando eu estava na pesquisa de cachorro para ter Lina, que definimos pelo Golden, porque Lina foi minha primeira Golden que eu tinha medo da displasia, que Zeca, que foi um Golden do meu irmão, morreu de displasia. E eu adorava a raça, mas tinha esse medo. Eu vou comprar, mas imagina a frustração. Você compra cachorro com 1 ano, 2 anos, o cachorro morre. Quando eu comecei a fazer isso, aí o algoritmo do diabo do celular fica, ele empurra as coisas. Uns vídeos que eu comecei a ver, tem uma turma que diz o seguinte, que isso é interesse da indústria, que essa ração aumentou o número de câncer de cachorro, que a ração... É verdade ou é mito? Porque eles fazem isso para vender
protocolos de comida natural, que não é ração. Lina come ração desde que... e come bem a ração dela. Ela tem um risco maior de desenvolver câncer comendo ração, essas rações? Veja bem, esse assunto é um assunto realmente que vira e mexe, isso vai e volta. 1800 alguma coisa, aqui só existia uma raça de ração de gato, chamava Whiskas. Ainda tem até Whiskas, hoje. a marca, né? Marca de... Uma raça forte. Aí começou a se descobrir uma síndrome urológica felina nos gatos. Tá, o gato começa a ter uma obstrução. Aí isso é a ração. Por quê? Todo animal que estava com essa síndrome comia ração. Poxa, a empresa gastou uma fortuna para provar, mostrar que não tinha nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os animais continuam, quem come ração, essa, aquela outra, enfim, e quem come carne, se tiver predisposição, vai ter. Então, o que acontece? A ração é um alimento balanceado, é uma forma prática, onde você consegue ter tudo que o animal precisa num pellet que vai chegar ali, você pode guardar, você pode fazer, você pode levar para qualquer lugar. Tá. Agora, ele é 100% natural? Não. Ali tem alguns produtos que é para conservar, para isso e para aquilo. Isso causa câncer? Não tem nenhuma pesquisa no mundo que diga, olha, esta ração, como por exemplo, outro dia eu estava vendo uma reportagem e o pessoal estava dizendo o seguinte, eu não vou nem dizer o nome, um negócio daquele que vende salgadinho, vai ter que ser obrigado a dizer assim, é incompatível para seres humanos. Você come se você quiser. Acho que é tipo um Dorito. Isso mesmo. Você pode comer. Que o cara acende até, pega Exatamente. fogo, o negócio é mais gostoso pra cacete. Pois é, mas é um isopor gostoso. Mas enfim, não existe isso. Agora, é claro que você tem ração. Como você tem produtos variados, você tem ração de A a Z. Eu vou comprar uma ração. Quando eu saí da Sopona, comer os cães para a ração, a primeira ração que chegou aqui em Salvador era como é que chama? De lenha não, de madeira, aquele pó de madeira. Ah, sim, tem um nome aquilo ali. Aquela coisa de madeira, certo? Raspada. Serragem de madeira, misturada. Ou seja, não tinha nada. Era uma coisa assim, bem... Hoje em dia, não. Eu quero uma ração, meu animal tem uma ração para obesidade. Tá lá. Aí tem a ração. Eu ponho insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Para tudo você tem ração. Vou botar o Ozempic nos cachorros também, para dar uma emagrecida? Pois é, aí a gente não tem. É uma dificuldade muito grande. Mas eu entendo o seguinte, teoricamente, não era para ser tão difícil. Mas existe o seguinte, porque para a gente emagrecer, a gente fica naquela coisa, poxa, eu tô ansioso, vou na geladeira, vou isso, vou aquilo. Não, a gente não, vocês dois são atletas, ele aqui é triatleta. Eu sou eu sou meio atleta. Sim, faço só academia. Mas não, academia só não vai mudar, vai mudar, vamos botar ele no esporte. Tem que fazer um esporte. Tem que fazer um esporte. Alguma atividade dele. Aí o que acontece? Se você tiver um cachorro, o que você teoricamente tinha que fazer? Eu tenho um controle. É o que entra versus o que gasta. O que entra eu controlo. As pessoas não conseguem, porque o cachorro é gordo, porque o dono tem cabeça de gordo também. Então ele vai chegar ao seguinte, eu digo, faça o seguinte, primeiro, vamos fazer uma ração para obesidade. Aí começa a gente, ele não gostou. Poxa, mas essa ração foi feita para isso, vamos fazer. Outra coisa, eu tenho uma variável aqui de 100 a 200 gramas, eu quero começar com 150. Ele não consegue, porque visualmente ele vê, e o cachorro faz o seguinte, com aquela cara de... Pelo amor de Deus, choro. Aquele doutor é um filho da puta, não acredite nele. Aí eu perco pro cachorro porque ele tem um poder de convencimento com o dono maior. O apelo que ele faz pro dono, o olhar, tipo assim, aquele cara é um miserável. O gato de botas lá do Shrek, que a arma dele era fazer uma cara de... Mas é isso, aquilo ali é o desenho. É uma estratégia. É uma sátira, é algo que é exatamente isso que acontece com o cachorro. O cachorro lhe seduz. Ele seduz, então aí é o que acontece. Comida pra ali, mas todo mundo. Porque se você analisar tecnicamente, poxa, se esse cara comeu uma ração balanceada para emagrecimento, que ela tem toda uma composição diferenciada, se eu coloco uma redução aqui, ele tem que emagrecer, mas não emagrece.
uma angústia, uma dificuldade. É óbvio, ou ele tá dando a mais, ou existe aquela escorregada. Um snackzinho. Um snackzinho, uma comidinha. Eu tenho uma provocação aqui. Você falou algumas vezes, Alessandro puxou a ideia da comida natural e depois você falou da ração. Eu acho que tem hoje há uma coisa de você pensar que a comida, coisa natural, é melhor para a saúde do animal ou do ser humano. Eu acho que em parte vem do pensamento da Mary Shelley no livro Frankenstein, que o Victor Frankenstein ele cria o monstro, que aliás é um detalhe interessante desse livro, ele nunca diz, o nome do monstro não é Frankenstein. O médico que cria é o Dr. Victor Frankenstein e depois se livra. E aí essa criatura vagando que vai começar a criar sua personalidade abandonada. E a pergunta da Mary Shelley principal no livro é: a gente cria uma coisa na melhor das intenções e aquela coisa vira um BO sem tamanho, que é a criatura do Frankenstein. E, além de tudo, foi abandonado. Meu ponto aqui é, a gente tem um olhar hoje meio ressabiado sobre tecnologia em alimentação. Então a gente está indo para uma comida orgânica, os defensores, as questões de os pesticidas, chegaram para salvar a humanidade da fome. Mas depois, hoje, no livro Silent Spring, começa a primeira denúncia. Olha, essa merda que estão botando para durar mais os legumes e afins, isso está caindo na sua comida e está te envenenando. Então, há esse olhar gigantesco na sociedade, eu acho que em vários campos, de que, olha, a coisa quanto menos tocada pelo ser humano, melhor. E aí você me traz a coisa da ração como uma coisa boa. E como é que você olha isso daí? Isso é fácil. É aquela questão. Hoje em dia, eu sou fã de ração, porque eu acho o seguinte, é um alimento prático, e hoje, como eu passei por todas as fases, eu peguei uma ração que era só pó de serra, e hoje eu vejo as rações sendo feitas com um cuidado absurdamente grande, eu sou fã da ração. Agora, eu ouço, me conte sua história. Eu tenho uma cliente que ela mora na Graça, ela tem 80 e alguns anos, e a filha dela falou: Augusto, se essa cachorra morrer, minha mãe vai junto. Eu não tenho a menor dúvida. Eu digo, vamos dar longevidade para essa cachorra. Independente disso, mas vamos resolver isso aqui. Aí ela vai lá na clínica com o motorista e a gente conversa como é que tá. Aí ela foi me contar qual era a rotina dela. Porque ela pega de manhã, ela prepara a comidinha da cachorrinha. Ela vai para a cozinha, ela tem vários funcionários, mas ela que coordena tudo. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, vai fazendo. Então ela conseguiu fazer um balanceamento, a gente conseguiu um nutricionista e conseguiu fazer um balanceamento. Então ela segue a receita balanceada por um nutricionista veterinário que descreveu tudo certinho e ela vai seguindo. Vai fazer de manhã, faz isso, 10 horas tem a merenda. Tá. O que acontece com ela? Cabe uma ração para essa senhora? Não. Por quê? É a ocupação dela. Eu vou tirar essa ocupação para ela? Então, é o inverso. Neste caso, o que sobra para ela? Tempo. Tempo para fazer o quê? Cuidar de quem ela mais gosta, que é a cachorrinha. Uma Yorkshire desse tamanho. Então ela se preocupa, a comida, a merenda, e como é que tá? Tá com sal, tá sem sal, botou mais isso, botou mais aquilo. Então, de vez em quando me liga, eu tô, isso, de calma, tá certo. E outra coisa, se você come o alimento assim, outra coisa que eu falo, vamos comparar com a ração. O cachorro que come a mesma ração, na mesma quantidade, ele faz o mesmo cocô. E eu sou fiscal de cocô. Cocô, pra mim, é tudo. Jojo da quinta série tá ali. Não, porque mas para nutricionista também. Não, o cocô tá ali, o cachorro chegou ali, faz um charutinho, que ele é umedecido por fora, meio amarronzado. O cheiro é só no primeiro momento, depois o cheiro passa, ele não fica ali. E aquilo é a mesma quantidade, com a mesma cor, com o mesmo cheiro o tempo todo. Pronto. Como é que tá seu animal? Tá bem. Como é que tá o cocô? Tá dessa forma, assim, assim. Pronto. Isso para mim já é um termômetro fantástico. Já nós, onívoros, e o cachorro que come variado, tudo,
Cocô tá mole, tá duro, tá branco, tá preto, tá vermelho, tá com mais aquilo, às vezes tá com a diarreia, só pela variação alimentar. Então o animal vai ter que se adaptar, é por isso que entra o nutricionista veterinário. Para não destoar muito essa dieta. Agora, para lhe respondendo, para quem tem tempo e disponibilidade, porque não é você, por exemplo, eu vou fazer minha ração, não vai dar certo. Não funciona. Você não vai conseguir fazer o balanceamento necessário para esse animal durante uma dieta de um mês. Você tem que pensar que é um mês, depois é outro mês. E hoje em dia, assim, a correria da vida de todo mundo, dificilmente. Essa cliente de Augusto é exceção. É exceção. É exceção. Você conseguir fazer. Aí, pelo que eu entendi, ela faz todo dia. Todo dia. Eu conheço gente menos. Não faz faixa preta igual ela. Faz assim. Faz uma vez por semana, congela da semana inteira. Não, hoje tem locais que vendem comida de cachorro congelado. Você faz, a dieta é essa. Você leva lá a dieta, eles preparam as marmitinhas, você vai lá e compra a marmitinha. Eu acho que tudo está valendo. Agora, se a gente for parar para analisar o seguinte, esses animais que comem essa ração, a natural, tem diferença a nível de saúde? Só vamos fazer o seguinte, vamos botar assim, restaurante natural, de um bacana aí, que eu tenho um que é top, que é Brisa, ali na Pituba, de minha amiga. Eu ia muito lá. Pô, fantástico. Ali eu frequento. E ele é vegetariano ou vegano? Não, ela não tem proteína animal. Não tem proteína animal, Zé. Nádia, eu conheço Nádia, pra você ver como eu tenho. Me imagine. Eu fui aluno dela, porque eu, jovem, enfim, já tá com seu, claro, 17, 18 anos, fiz o curso de culinária. Ela tinha uma casa aqui no Rio Vermelho, e eu fiz o curso de culinária. Aí eu chegava, primeiro, que eu já tinha 1,85 m, só que eu pesava 62 quilos. Hoje eu peso 80, eu engordei 20 quilos, eu peso 83 quilos. Então eu era um graveto. Chegava lá para cozinhar e a senhora olhava para mim assim: o que você está fazendo? Estou aprendendo a cozinhar natural. Então eu fiz a culinária, o curso com ela, cozinhei o natural durante um tempo, depois esqueci esse negócio. Então você pega um restaurante natural e um restaurante normal lá. Aí saem as pessoas. Esse é mais saudável. Você não vai ter diferença. Vai ter gente saudável aqui, vai ter gente saudável aqui, vai ter gente... Então, essa combinação não significa que o animal que vai comer uma comida natural vai ser necessariamente mais saudável do que o animal que come a ração. E a recíproca é a mesma. É multifatorial. É uma questão que você tem que entender o seguinte. Volto para aquela premissa. O animal tem que chegar para somar. Aí eu trouxe um problema. Pô, não vai dar certo. Então, a família é dinâmica, ninguém tem tempo, tá tudo na correria. Não ração, não tem que fazer comidinha. Entendeu? Com certeza. Eu queria falar, inclusive, depois você vai falar da sua experiência aqui com os pitbull de Cuba, mas eu queria falar o seguinte, de vacinação, e contar um caso rápido. Eu tinha um cachorro, um vira-lata chamado Kim, há muito tempo, que Kim era o terror da rua. Condomínio fechado, todo mundo que passava, Kim ia lá e dava aquela mordisca. Passou na bicicleta, ele saía de casa e pegava. Ele era seletivo, vira-lata. SRD. E aí, ele mordeu o vizinho da frente, um amigo meu até hoje, mordeu. E a mãe do meu vizinho, acertadamente, foi lá em casa pedir a carteira de vacinação de Kim para minha mãe. Pois não, aí foi lá dentro, pegou a carteira de vacinação, entregou para ela. Aí ela, beleza, pronto, devolveu a carteira de vacinação. Aí ela, minha mãe, né? E a vacinação do seu filho? Cadê a carteira de vacinação? Eu quero saber como é que vai ficar o meu cachorro. Você acredita? Mas, ó, vamos fazer... Sensacional, parabéns. Essa foi fantástica. É importante vacinar os cachorros e as crianças, né? Pois é, mas eu vou lhe contar uma condição que a gente vai ver o seguinte, veja bem. O que a gente precisa aprender sobre raiva hoje em dia? Nada. Já se sabe tudo. Há décadas. Já se tem a prevenção da raiva. Como é que está a condição da raiva na Bahia? Controlado ou não? Depois dessa pane de contra-vacinação, essa nova guerra da vacina, depois de 100 anos... Será que atingiu os cachorros também? Não, pense no seguinte. Como é que eu vou saber
como está a prevalência do vírus da raiva aqui, no entorno. Como é que eu vou saber disso? Você não tem nem amostragem, como você disse, do número de animais. Como é que ele vai ter? Não tem como saber. Por quê? O diagnóstico de raiva só pode ser feito pós-mortem. O animal desenvolveu a raiva, morreu, você tira a cabeça, uma parte do cérebro faz o exame positivo para a raiva. Este animal morreu na pituba. Um raio, todo mundo vai ser vacinado e a gente vai tentar bloquear esse vírus. Nós, felizmente, não tivemos ainda um caso de raiva animal detectado recentemente. Mas, será que não tem? Por que não tem? Hoje, se você tem um animal, inclusive hoje, porque o que aconteceu? Como é que se fazia antes? Carrocinha. Eu sou da época da carrocinha. Eu lembro, o termo também antigo, né? Pois é. Depois Capturava o animal, o que é o SRD, essa sigla. sem raça definida. Então, para você, o cachorro é vira-lata. Era tão simpático. Não, é simpático. É o novo nome, tá todo simpático. todos Mas hoje. politicamente incorreto. Não, Não, o doguinho. porque tecnicamente, o vira-lata nada mais é do que um cão que não tem a raça definida. Que foi Ele fruto tem de um amor gostoso, um várias amor, raças. um amor vadio. Tá tudo perfeito. E o que acontece? Você não tem como saber. Então, hoje em dia, aí vocês que tem todo mundo, e vocês que têm filho pequeno, não, todo mundo. Você tá no lugar, hoje, vai para um restaurante, aí tem um parquinho, passa quem ali? Um gatinho. O que é que o menino faz, a criança faz instintivamente? O gatinho faz. Eu falo toxoplasmose, eu tenho um pânico. Não se preocupe tanto, toxoplasmose você vai resolver de outra. É fácil resolver. A raiva, no caso do gato, você pode ter uma transmissão pela saliva, pela mordedura ou pela unhada, porque o gato lambe as unhas. Chegou, inoculou a raiva ali. Caramba. Se você tem hoje uma criança, ou qualquer um de vocês, passou no lugar, eu não estou querendo criar pânico, mas vamos para poder, a informação é importante. Olha, note que eu comecei a entrevista meio no pânico. E você não quer criar pânico. Não. Você já me deixou, ligou o alarme 2 ou 3 mas são aqui. departamentos diferentes. Você tem um animal seu, que você vai tomar todos os cuidados. Eu estou me referindo a animal errante. De rua. Um animal de rua. Eu tô achando que é errado, o animal é errado, eu já tô com medo. É, né, um animal de Fred? rua. Se esse animal lhe zunhou ou zunhou seu filho e se evadiu, ele tem raiva, Você não tem como saber. tem que tomar vacina. E agora, e o raio também? Tem que ser aquele Não. raio de 6? Não, você não sabe. O raio é pro diagnóstico. Para a prevenção, você vai com seu filho para um posto de saúde. Felizmente, em Salvador, tem muitos postos de saúde com preparo para isso. E ele vai fazer todo um trabalho. Agora, é bacana você estar tomando vacina de raiva? Não. Minha sogra foi mordida por um cachorro na praia de Mas tem que Arembepe tomar. e teve que tomar. Tem E que tem que tomar E às vezes tem que tomar dose. soro e é complicado. Antigamente era na barriga, hoje não é mais na barriga. Mas enfim, É uma vacina de veiculação complicada, é? algumas pessoas não se dão bem. Mas enfim, essa coisa tem que tomar. Não tem Claro. jeito, tem que tomar, certo? É uma coisa que tem que tomar. Por quê? Não tem cura. Só existem 2 casos registrados no mundo, um aqui no Brasil, onde as pessoas sobreviveram. Com sequela. Poxa, sequela total. Quer dizer, não deixou de ser um registro importante para a medicina, porque esse jovem na época que foi mordido hoje já está adulto, mas completamente comprometido, certo? Mas foi o único que sobreviveu. O vírus é tão agressivo, ele é tão não tinha danoso. ideia, não tinha a menor ideia. Não tem jeito. Se você tomou a mordida, se você foi inoculado, você tem um prazo, você tem uma janela para ser. Tanto é que o que acontece é o seguinte. Por exemplo, eu faço assim. Teve um caso, mordeu, pega seu cachorro, eu quero ver o seu cachorro durante 10 dias. Se o seu cachorro não morrer em 10 dias, ele não tem raiva. Ele não tem como sobreviver à fase aguda da doença e perdurar por 10 dias. Então não tem raiva. Agora vamos supor, ele está em observação, caiu um piano lá de cima, matou o cachorro. Na dúvida, faz a necrópsia. Faz o exame de raiva. Entendeu? Então, 10 dias a janela. Aí você toma a primeira dose da vacina.
Não morreu, não precisa tomar. Isso eu estou dizendo, mas o próprio posto vai orientar você. O que eu estou querendo falar com isso é o seguinte: é um absurdo ainda nós termos a quantidade de cães e gatos soltos nas ruas pelos animais, porque sofrem muito com as adversidades, certo? Então, o que a Alessandro falou, que eu entendo isso. Eu adoro o cão, mas eu não gosto. Tem muita gente que não gosta do gato, porque aí você pergunta por quê? Às vezes é uma questão atávica. O pessoal é religioso, aquela religião por todo gato. Mas enfim, tá tudo certo. É do Egito. É uma coisa com o gato, não mas é o tipo da Você coisa. tem uma pinta de egípcio, hein? Não tá certo a gente estar transitando na rua, porque o cachorro, principalmente o cão, ele é territorialista. Eu contei o caso do pretinho lá que avançou, do dependente de droga, mas o cachorro aí morre. A quantidade de. Se vocês pegarem estatística, tem na CESAB acidentes de mordeduras registrados em Salvador de tanto a tanto. É um mundo. Fora os que não são registrados. Então isso está errado. Não era para ter animal na rua. E outra coisa, porque o animal na rua ele vai sofrer pedrada, ele vai sofrer maus tratos, ele vai ser atropelado, ele vai ter uma morte ruim. Mas tem casos assim, por exemplo, me mandaram tanto ir para Cuba que eu fui para Cuba e vi lá em Havana os cachorros, tá vendo aqui, eles vão com eles ganham nome, vão com um crachazinho dizendo que tá vacinado. Eu não sei se, obviamente eu tava na parte turística, não sei se isso era coisa para inglês ver, para turista ver. Mas eu vi esse caso, achei interessante. Eu falei, a solução barata, você dá o nome ao cachorro, então a pessoa passa a conhecer. Aqui na América Latina, aliás, tem 3 casos interessantes. Tem esse, tem o Mário Vargas Llosa, chega a escrever um livro, A Cidade dos Cachorros, é um dos primeiros livros dele, de Lima, por ter muito cachorro na rua. Aliás, é um outro, para o nosso próximo programa, que eu tenho que contar essa história de Lima. Então, Lima é um deserto. São 2 cidades que são capitais em deserto. Lima, Madrid. E por conta do deserto, os cachorros lá, quando eu cheguei em Lima a primeira vez, a guia falou assim: vocês não se assustem com os cachorros daqui. Eles parecem que estão doentes, mas eles estão sadios. Os pelos caem todo e fica cheio de ferida, mostra. Eu falei, porra, isso é um cachorro, não é um zumbi, o que é isso? É um morto-vivo, um cachorro morto-vivo. Claro, o aspecto é assustador. Tá doente. E o Chile, eu também vi muito cachorro na rua no Chile, e também me avisaram, todos são vacinados, bem cuidados, são parte da... E tem o Mário Vargas Llosa escreve um livro, A Cidade e os Cachorros, que diz que era uma coisa que era muito comum na vida dele, ele ter contato. Essa questão do cão de rua, a gente vai ter que trabalhar isso. Vai ter que trabalhar. Hoje em dia nós temos muitos políticos se elegendo com a plataforma animal. É importante ter essa questão para poder... O povo tem que cobrar... A turma defende mesmo o direito animal? Defende o seguinte, tem uns que são mais raiz, tem outros que são aproveitadores, mas tem gente boa nesse processo. É importante ter representantes. Sim. Porque a política pública, ela só funciona a partir de uma demanda popular, de uma exigência. Certo? Então a pessoa está ali, fecha os olhos para o cachorro, ou o governante já tem uma afinidade, certo? Ou existe uma cobrança, certo? Aqui em Salvador nós temos o Ministério Público cobrando legalmente e alguns políticos trabalhando em função disso. Salvador realmente é muito privilegiado em relação a isso, comparado com as outras cidades. E pensando também pela condição financeira de Salvador e pela não só essa desigualdade, mas desigualdade geográfica, quer dizer, desigualdade geográfica, essa irregularidade, é muito complexo Salvador. Salvador é muito difícil de você trabalhar um controle em relação a tudo. Certo? Então a gente tem que pensar que é preciso encarar. Isso é uma questão de saúde pública, não é cuidar de bicho. Tem que cuidar de bicho também, porque o que acontece é o seguinte: quem foi que tirou o cão e o gato do meio dele? Fomos nós. Essas 2 espécies não tem como voltar para a origem. Vou fazer o seguinte, vou pegar o cachorro agora, botar ele na selva, na mata, não vai sobreviver. Então nós somos responsáveis por ele para o sempre. Se nós somos responsáveis por ele para o sempre, tem que haver um controle da população, porque tem animal sobrando, tem animal que está... São os 3 As: água, abrigo e alimento. Eles encontram tudo. O cachorro você soltou na rua, ele vai encontrar água.
à vontade. Ele vai encontrar alimento que vai ter até... Hoje tem mercado que tem a ração de cachorro ali. E o abrigo, qualquer lugar ele vai. Então, o que é que ele vai fazer? Reproduzir. Se você pega... Eu sou da polícia, que é o seguinte. Me deu cachorro, castrei, bote na origem, na mesma rua. O cão de rua, ele tem uma sobrevida limitada pelas adversidades urbanas. Ele vai morrer e não vai deixar herdeiro. Vai chegar um ponto em que todos estão castrados, nós teremos uma redução desse quadro e o poder público vai conseguir dar uma assistência. Isso que você está colocando de Cuba, hoje em dia, quando a gente faz a castração, a gente implanta um chip. Todos os animais são microchipados. Eu vi isso na legislação antes de vir para cá. Eu falei, porra, eu não tenho domínio sobre isso. Eu não sei se que tem aqui no Brasil essa coisa, lei que pega e lei que não pega. Então eu falei, essa lei, não sei. Não, o Brasil é tão precário, eu falei, não deve ter pegado essa lei. A Prefeitura Municipal de Salvador, hoje com a DIPA, a Diretoria Animal, todos os animais são castrados e microchipados. Então, por exemplo, chega um animal, você pega um animal na rua, você bate ali o leitor, vai chegar assim, vai no cadastro da DIPA, vai dizer, esse cachorro pertence a Adriano, assim, na rua tal. Óbvio, se o cachorro tá aqui. Ou se esse animal for de rua, ele é de rua, mas ele já está castrado. É um chip com a ficha de identificação. Não é do Musk não, viu, Timbo? Não é do Musk não. Na realidade, o chip é o seguinte, você tem um numeral. Esse numeral, claro, você não consegue fazer nada, mas se você for pegar esse numeral e lançar ele no banco de dados da diretoria animal, ela vai lhe dar toda a ficha desse animal. Então, todo animal tem que estar castrado. São Paulo não se vende mais cachorro nenhum sem ser castrado. Aí você começa a brigar com o criador, porque para você vender um animal castrado, o animal tem que ser um pouco maior. Ele perdeu aquele time de venda. Ah, tá muito grande. Não sabia disso não, São Paulo é assim, Tanto é que os canis lá de São Paulo passaram mais pro interior, que não pegou a legislação. São Paulo capital. Não vende cachorro castrado. Só vende cachorro castrado. Porque é o mínimo. Outra coisa que eu ia falar aqui, você vê que hoje em dia já não tem mais, que ficou proibido, a venda por impulso. Você pode comprar um carro por impulso, é problema seu. Agora, se você comprar um bicho por impulso, o que acontece? Porque antigamente passava no shopping bar. Exatamente. Você tá com sua filha. Você recebeu na feira de pilhotes. Você tinha um pintinho? Você saía com o pintinho. Não, eu tenho... Você vai dizer. Porque realmente, na minha época, na época de vocês, antigamente, todo aniversário, feira de não sei o que, tinha negócio do pintinho. E eu tinha um trauma, porque eu morava ali na Graça. E o pintinho vai crescendo. Aí o pintinho vai crescendo. Aí o que acontece? Aí eu cheguei, Virou uma comida. Galo. Não, lá em casa... Aí você pega afeição com o negócio do galo, rapaz. Aí você não consegue nem comer. Não, tem como. Nem se... Lá em casa, nós somos... somos 5. Somos 6. Mas André não participava disso. Ele recepcionava, ficava... Aí a gente ia pra lá, imagina, de cara a gente chegava com 5 pintinhos em casa. Meu Deus do céu. Só que meu pai era muito doido, deixava os pintinhos lá. Um dia eu tava lá com cheio de pintinho, e cada um pintinho tinha nome pra um lado e pro outro. E um dia eu tava brincando com meu tio fez aquela brincadeira de ficar rodando assim. Só até quando ele me largou, eu saí deslizando, eu esmaguei 3 pintos de vez. Cacete. Ficou papa de pintinho. Rapaz, aquilo me deixou traumatizado. Matei o pinto, velho. Mas talvez tenha isso que tenha feito veterinário para poder compensar. Agora eu vou falar. Então, Augusto, a gente está chegando no final. Eu queria. Já tem lá 1h20 de programa. Eu queria fazer uma última pergunta. Eu morei em Piatã durante muito tempo. Ainda fiquei dando uma corridinha ali, que eu ia visitar minha mãe, dava uma corridinha na orla. E sempre me incomodou aquele. Como é que chama? Um conjunto habitacional de gato que tem ali. Como é que chama? Uma colônia. Uma colônia de gato ali em Placafó, uma antiga Placafó, que eu chamo Praia de Piatã, mas na nossa época Praia de Placafó, porque tinha uma placa da Fó ali. E fica aquela colônia de gato ali. Tá certo aquilo. Veja bem, já acabou. Tirou? Tirou. Tirou. A prefeitura tirou. Mas ficou lá? Foram décadas. E o que acontece é o seguinte. E as pessoas iam lá alimentar. Exatamente. E a colônia só crescia. Isso é um ciclo. Porque aquilo não pode acontecer. Não pode, não deveria nem ter começado. Uma vez que começou, aquilo todo mundo vai colocando mais gatos e vão alimentando. Os 3 A's. Se você tem água, alimento à vontade, que tem ração à vontade, eles vão fazer o quê? Reproduzir. Então aquilo criou E aí o que acontece? População enorme.
o espaço aí começa a ter contaminação, doenças, esporotricose. Salvador está um problema com esporotricose, que é um fungo, certo, que dá nos gatos e é uma zoonose, passa pra gente. Então, enfim, uma complicação. Qual o sintoma? Felizmente a prefeitura, aí eu tenho que, posso falar o nome do... Pode. No caso, quem encabeçou isso foi Marcele Moraes, vereadora. Marcele Moraes, que vereadora, que pegou isso como uma causa importante, conseguiu, com uma habilidade muito grande, conseguiu criar uma estrutura de captura, castração, vacinação e abrigo. Vigilância para que não se retome esse processo. Então isso foi uma vitória grande para aquela região. Mas isso acontece todos os dias em várias áreas de Salvador. Tem que ter consciência de que o gado cão não é na rua. Nós temos que cuidar. Deca, tô de olho em você, viu, Deca? Se você estiver me assistindo, eu sei que você gosta de cachorro de rua e gosta de bichinho de rua. A gente evoluiu muito. Agora eu queria até contar uma história para a gente fechar, para você ver como eu sou velho no processo. Outro dia chegando na clínica, conversando com a estagiária, ela contando lá, eu falei, doutora, você está ainda em estágio, você está novinha. Mas quando eu comecei, eu trabalhei com seringa de vidro. Ela, seringa de quê? Seringa de vidro. Seringa de vidro com êmbolo, agulha de ferro. A gente esquentava ela com a caixinha de ferro para poder fazer. Ela não conseguiu entender, certo? No final, ela não conseguiu entender. Ela imaginou assim, mas não conseguiu resolver. E aí, antigamente, o que nós tínhamos para fazer divulgação das clínicas? Tinha uma coisa chamada catálogo de páginas amarelas. Você pegou páginas amarelas? Sim, peguei. Rapaz, também conhece. Não. Achei que Adriano era mais novo, né? Eu conheço. Eu sou muito mais novo. Sou um menino. O bebê reborn dele. Agora, couro de gato páginas também. amarelas. E eu tinha uma propaganda grande nas páginas amarelas. Aí um dia me liga lá, o cara me liga assim, Augusto, você faz a domicílio? Não fazia, eu não recusava nada. Nessa época, Adriano pegou isso com certeza. Em Água de Meninos, o circo, quando vinha para aqui, ficava em Água de Meninos. Tinha uma área em Água de Meninos que todo o circo que vinha, nessa época tinha muito circo, ficava lá em Água de Meninos. Você pegou isso? Rapaz, não lembro não. Ah, tá vendo aí? Tá vendo que é menino? Menino novo. Tinha uma área ali. na paralela. Não. Ou então do lado de Guatemi. Eu não consigo chamar de shopping da Bahia. Ó, a área Água de Meninos tinha uma área circo, criava ali. Bicho, não sei o que, elefante. Na época que tinha bicho no circo. Exatamente. Nessa época, tudo podia. Aí o cara me rapaz, você precisava vir aqui. Pra ver os bichos. Pois é. Aí quando eu chamei, você precisava vir aqui para poder. Claro, não existia internet, celular, nada disso. Vai pra clínica, eu fui lá, por causa de um chimpanzé. Eu disse, tá, tudo bem. Ele não me disse o que era. Eu digo, eu vou. Quando eu cheguei lá, aí vem um tratador. E o que foi que houve? Não, a gente errou a medicação, o hormônio. Ela entrou no cio e aí agrediu. Quando o tratador chegou, ele estava com a mão destruída daqui até aqui, no braço, na tipóia. Eu digo, pô, se fez isso com o tratador, vai me matar, velho. Ele disse, não, peraí, vamos tentar. Aí tava todo mundo cercando o circo, todos os funcionários, com panela. Porque ela subiu no picadeiro e ficava todo mundo cercando para ela não passar para a rua, para ir para outro lugar. E era Eles estavam fazendo um panelaço para assustar ela. Funciona na Argentina. Pois é. Aí essa é para segurar chimpanzé. Você já viu o dente um canino no chimpanzé? É grande. É uma coisa desse tamanho. Então ela chegava lá de cima e com uma velocidade, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa? Não tinha arma de dardo, Não que tinha. coisa que vem Nada em filme. disso. Eu O cara não sei pediu nada pra eu ir lá para fazer uma sedação no chimpanzé. Eu digo, rapaz, aí eu pensei em correr, aí disse, não dá. Não, peraí, doutor, faz assim, você trouxe o jaleco? Eu disse, trouxe. Bota o jaleco aí. Eu cheguei, botei o jaleco. Aí quando eu cheguei próximo, aí veio o tratador, fulana, chegou o doutor. Ela começou a descer, mas ela não descia assim. Ela pulava, pam, pam, eu digo, ia se aproximando. Só que quando ela estava lá em cima, era um chimpanzé desse tamanho. Quando ela foi descendo, rapaz, coisa assim monstruosa. Eu me lembrava de King Kong, eu disse, não é possível. E quanto mais se aproximava, eu disse, pronto, morri. Aí eu tenho hora que eu baixei a cabeça assim, aí o rapaz chegou, ela parou assim do lado, ficou me olhando assim. Aí ela subiu na bancada, botou a bunda pra cima, pode aplicar. Eu apliquei, tremendo assim.
apliquei. Era seringa de vidro ou seringa Não, de... a seringa de plástico na época. Já. Eu apliquei, ela deitou, o pessoal pegou, botou na jaula. Eu estava de choque, o que aconteceu isso, né? Ela tinha uma otite em Estavinho de São Paulo. E ela sofreu durante os últimos 6 meses com otite crônica. Só parava com tomar medicação injetável. Então, chegou o doutor, o doutor com jaleco significa tirar dor. Paz, tirador. Pensa num dinheiro fácil que eu ganhei, velho. Agora, eu saí de lá, velho. Tive que tomar uma, porque eu digo, Você deu orçamento antes ou depois? eu dei o orçamento antes, rapaz. Pô, Tá na... Isso depois, rapaz. Ó, tem muita coisa pra gente falar. Você sabia que aqui o Chimpanzé já recebeu um habeas corpus? Foi? Você lembra disso? Do Não lembro, zoológico não. aqui? Eu não. Doutor Heron impetou um habeas corpus? ah, eu lembro. Você lembra disso? Heron Santana. Heron meu Santana. amigo, Heron Santana. Aí- Lembra do Macaco Tião, eu sou da época do Macaco Tião, do Rio. Não, e o pior, o habeas corpus foi aceito. Não foi deferido, mas foi aceito. E aí você conversar com ele, é uma figura. Era uma O que figura. eu queria Era era uma exatamente isso, era que tivesse aceito e chamar de fato. Ah, ele vai escrever o livro, ele tem umas teorias que são Depois eu quero ver, fantásticas. eu quero saber mais dessa história. É um dos maiores publicadores em direito animal. Exatamente. Heron Santana. Muito bem, essa Gente boa. Augusto, muito obrigado, viu? Satisfação ter Um aqui. prazerzaço a essa dupla aqui, Eu ó. acho Essa Augusto dupla é aqui é sensacional. sucesso, que a gente sucesso. tem que ter outras conversas aqui no Lasque Com TV. certeza. Vê se marcar pelo menos uma vez no meio para conversar, até para definir qual vai ser o cachorro que Tequila vai colocar. Não, a gente fala, isso aí vai ser cenas dos próximos capítulos, certo? Porque a gente vai conversar, vai ajustar ele. É aquela questão que eu quero saber o seguinte: eu quero conhecer a família. Vem todo mundo pra Eu gente vou trazer minha conhecer, família toda. Para Olha, fazer o Em diagnóstico. uma semana. olha, Uma cena. Peraí, cadê? Uma cena, ó, pra gente encerrar. Ó. E foram flagrados. Isso aí. Não, olha, numa semana que perdemos Preta Gil, perdemos hoje Hulk Ruga e perdemos o homem que comia morcego, o Ozzy Osbourne, que era lá a grande Ozzy. Olha aqui um livro maravilhoso aqui para vocês lerem, a biografia, autobiografia. Rapaz, é engraçadíssimo. Ele é uma Que figuraça. figura, É uma figuraça. É assim que a gente se despede, né? Muito Tipo, bom, isso aí. Augusto, que prazer, meu amigo. Massa. Mais uma vez, foi muito junto. massa. Valeu, tchau, tchau.